E hoje aqui no estúdio recebemos uma advogada especialista em direito previdenciário que tem um trabalho com foco a orientar a população sobre os seus direitos a benefícios. Doutora Marcela Ramalho, muito obrigada por estar conosco hoje. É um prazer, eu agradeço. E hoje eu estou aqui para poder informar sobre direitos e benefícios do INSS. Perfeito, Campelo. Você sabia que o INSS é o maior réu que tem hoje no Brasil? Pois é, fiquei sabendo, Pamela. E aqui a gente vai tirar essa dúvida, né, com você, Marcela, muito bem-vinda. Obrigada. E muito mais coisa para o nosso telespectador que está prestes para se aposentar. Que direitos que tem com o INSS, o que pode fazer, né, quais são os benefícios, tudo mais. Até quem não recolhe, se tem alguma coisa que pode ter algum benefício, o que você puder falar, contribuir para que o nosso telespectador fique informado, você está aqui no programa certo. Tá. Marcela, você tem um trabalho onde você orienta a população no seu Instagram, né? Isso. Eu uso a ferramenta do Instagram hoje, que eu falo que é a minha vitrine, para poder informar as pessoas sobre o INSS no geral, sobre a Previdência Social. Porque a grande maioria dos brasileiros hoje faz uso do INSS, trabalha de carteira assinada ou é profissional autônomo e contribui para o INSS. Só que o INSS é uma legislação extremamente extensa e ela possui vários detalhes e que a grande maioria das pessoas não sabem. Às vezes acabam sendo prejudicadas pelo INSS por falta de informação. Então, eu uso a rede social, que é assim, nós, como usamos a internet, a gente passa a maior parte do nosso tempo na internet. Então, eu uso por lá. Eu faço vídeos informativos a respeito focado principalmente no segurado. Então, são vídeos simples, de fácil entendimento e que têm ajudado muitas pessoas. Porque eu falo que advogado serve para resolver problema, né? Mas eu informando as pessoas através das redes sociais, elas mesmas não vão precisar de mim, né? E aí, é um trabalho que eu tenho feito já tem um tempo. E eu tô tão acostumada a falar sobre o INSS que eu falo que ele é como se fosse um melhor amigo, porque todo dia eu falo dele. Louvável esse trabalho, né, Com certeza. Campelo? Porque tem muitas coisas ali. Você olhou o Instagram dela? Ainda não, mas eu já estou curioso para olhar. Então, ela passa muita informação que eu mesmo desconhecia, né? Marcela, fala um pouquinho sobre o INSS, é o maior réu do Brasil? Então, hoje a gente lida com um problema que o INSS ele possui o top 1 de polo passivo no sistema judiciário. Ele possui mais de 4 milhões de processos, ele é o maior réu do Brasil hoje. E eu acredito que um dos motivos da crise do INSS hoje são basicamente a questão da digitalização e o déficit de servidores. Por quê? Nos últimos anos, o INSS ele vem implementando na tecnologia, passar o INSS para o sistema digital. Em 2017, o INSS criou um aplicativo que chama Meu INSS, que é a principal ferramenta dele hoje. Só que o que acontece? Por mais que exista a digitalização, houve um enxugamento no quadro de funcionários, devido à aposentadoria dos servidores e porque ficou muito tempo sem realização de concurso público. Então, por mais que exista, né, a digitalização do atendimento para a população, em 2016, por exemplo, existiam 37 mil servidores. Atualmente, existe um pouco mais de 18 mil. Então, tem a tecnologia, porém não tem a mão de obra suficiente para atender a demanda da população. E o próprio sistema digital do INSS, ele é defasado. Ele entra em constante manutenção, atualização, fica fora do ar. Então, é assim, é a falta de servidores e uma digitalização de atendimento precária. Então, é como se fosse feito para não funcionar, sabe? Por exemplo, ano passado, tinha cerca de 1,8 milhões de pedidos de benefícios em análise, ou seja, parados. Mais de 1,8 milhões de pedidos. E outro ponto que eu vejo na vivência da Previdência é o déficit de médicos peritos. Porque uma coisa que a gente escuta muito dos segurados do INSS é a queixa dos atendimentos da perícia. Então, é recorrente essas reclamações de atendimento muito rápido, menos atenciosos, porque eu acredito assim, poucos médicos peritos, eles atendem uma dezena de pessoas por dia, então acaba diminuindo a qualidade do atendimento.
Eu acredito que tem que ter, sim, a contratação de novos médicos peritos. Eu tenho clientes que já é recorrente. A gente escuta o cliente dizendo, o médico nem olhou na minha cara, ele nem pegou a minha documentação. Por quê? Porque eles atendem muitas pessoas. Então, é humanamente impossível ele dar um atendimento de perícia com qualidade, sendo que ele tem várias pessoas para atender no dia. Então, tem que ter uma contratação, sim. Acaba entrando no automático, né? Sim, e assim, eu não duvido quando o cliente chega em mim e fala assim, ele nem olhou na minha cara, eu não duvido. Porque é tantas pessoas para ele atender que ele vai... Então, tem que ter essa contratação que, é assim, muita pouca gente trabalhando para a população brasileira. Então, não vai. Aí, o que acontece? A pessoa busca a justiça. Aí vai sucateando o judiciário, sucateando cada vez mais. Porque, assim, a conclusão que eu chego é que nós sabemos que o INSS ele é uma ferramenta de política pública e ele é responsável pelo maior programa de distribuição de renda no país. Ele é responsável pela sobrevivência de inúmeras famílias. Tem muitas famílias no país hoje que, se não tiver o benefício do INSS, passa fome. Então, um órgão federal, uma potência dessa, ser o maior réu do Brasil, realmente é muito preocupante. Então, qual que é uma das coisas que eu tento? Claro, quem sou eu para tentar amenizar? Informando. Eu tenho que informar, porque muita coisa a pessoa vai deixar de buscar o judiciário por informação. Exatamente. Sabe do que você está me falando? Me remete assim, à política pública. Por exemplo, o sistema de imposto de renda, hoje em dia, ele avançou demais. Né? Antigamente, eu sou da época que vinha um folhetinho que eu tinha que escrever no folhetinho na declaração do imposto de renda. Hoje eu entro lá no eGov, já está tudo lá, eu só confirmo, eu não preciso digitar mais nada. Né? Parece assim, que investiu em tecnologia para imposto de renda, que é uma forma de captar recurso. Mas como no INSS é para pagar, é para ajudar as pessoas, né? Parece que não investiu em tecnologia. Porém, por outro lado... Para recolher é eficiente. Exatamente. Mas, por outro lado, o administrador, o gestor, seja lá quem está na frente, ele não percebe que essa defasagem está aumentando o custo. Está aumentando, que nem você falou, ser o maior réu. Então, tem custo judicial. Então, está aumentando uma despesa a pagar, né? Sim. Que ele não consegue enxergar. Que o INSS tem despesa com esses processos, porque a pessoa consegue reverter na justiça, o INSS tem que pagar. Exatamente. Então, enquanto está pensando no que vai ganhar, poderia pensar assim, perder menos, então investir em tecnologia para perder menos. Exatamente, né? Eu também penso assim. É um dinheiro público que poderia também ser revertido em contratação de mais funcionários. Para fazer o sistema andar. Parece lógico falar assim, né? Acho que até é lógico, né? É lógico. É lógico. Porque não pensam assim. Exato. E assim, falam, né, a gente, pela sabedoria popular, que daqui a uns anos o INSS vai quebrar. Eu acredito que ele não vai quebrar, mas eu acredito que a parte mais frágil será prejudicada. Vai tirar de alguém. Sempre alguém sai prejudicado. Eu não vou perguntar a idade de vocês, mas eu já tenho quase 58 anos. Eu já escuto essa história há muitos anos. Os meus pais, meus avós também falam. Ih, já escutei muito isso. Eu falei, olha, quebrar acho que não vai não, mas de algum lugar eles vão tentar tirar. Exatamente. E hoje o Brasil, com esse benefício do INSS, você falou que atende uma grande massa que precisa disso, né? E as pessoas que... o que são os benefícios? Quais são os benefícios básicos que o INSS pode propor à população brasileira? Porque o INSS é como se fosse um seguro público e ele paga benefícios aos trabalhadores e também existem aquelas pessoas que não contribuem para o INSS. Por exemplo, para a pessoa se aposentar, ela vai contribuindo no decorrer da vida dela e aquelas contribuições são revertidas no benefício da aposentadoria. E uma coisa, Marcela, que a gente estava conversando esses dias, desculpa te cortar, hoje, por exemplo, a gente fala de Uber. Tem bastante Uber. iFood, a gente fala do iFood, então tem os entregadores do iFood. Então tem profissionais liberais aí que estão trabalhando, que essa informação também cabe para eles, isso que você vai falar aí agora, né? Sim, eles podem contribuir como MEI, como autônomo. Sim. Né? Eles podem contribuir normal. É igual o picolezeiro. Eu vendo algodão doce. Se você está gerando renda e você quer ter um benefício futuro, e não só aposentadoria, você se machucou, você pode ter auxílio-doença, direito ao auxílio-doença. Se a pessoa que é profissional liberal fazer aquela contribuição mensal pelo INSS, ela pode reverter em algum benefício também. Só que temos a aposentadoria, que é o mais conhecido, e temos aquele benefício para aquela pessoa que nunca contribuiu.
Existem pessoas que, por incrível que pareça, são muitas pessoas que não contribuem para o INSS. Não significa que elas não trabalham, mas elas não contribuem. Eu acredito que é por falta de informação também. E não é nem por falta de... Também. Mas também porque, assim, a pessoa, quando ela está nativa, que a gente que é novo... Já entendi, já entendi. A gente é novo, né? A gente não está preocupado com a aposentadoria, com que velhice, chegar, com dores em decorrência né? da idade. A gente não está preocupado com isso. Então, a gente vai. Eu falo isso porque o meu marido faz isso. Eu sou previdenciarista e meu marido não contribui para o INSS. Aí, assim, porque ele é novo, ele tá com tanta coisa para focar e trabalhar, aí, só que ele é novo. Só que a idade vai chegando. A idade vai chegando. Uma hora é uma dor nas costas, outra hora é alguma coisa, sabe? E aí ela lembra que ela fala, nossa, tem o INSS, né? Eu não tô conseguindo mais trabalhar. E será que eu vou aposentar um dia? Quando ela vê, ela não tem idade. Ela tem a idade, mas ela não tem o tempo mínimo. E aí o que ela faz? Ela fala assim, e agora? Porque eu não consigo trabalhar e se eu não consigo trabalhar, eu não consigo gerar renda. E aí tem um benefício do INSS que chama o BPC Loas, que é um benefício assistencial para baixa renda, para aquela pessoa que é baixa renda. Em duas situações que o INSS paga. Para o idoso de 65 anos ou mais, se a pessoa tem 65 anos ou mais e comprovar a baixa renda, ela consegue um benefício de um salário mínimo. A baixa renda dela ou a baixa renda familiar? Também, familiar. Por exemplo, se ela mora numa casa, ela, o esposo ou a esposa e filho, e ela tem 65 anos ou mais, ela vai no CRAS fazer um documento que chama Cadastro Único. Ela vai declarar a renda per capita dela. Aí tem os componentes familiares. Aí ela vai colocar o nome dela, o nome do esposo, dos filhos. E aí ela recebe um salário mínimo por mês. Esse benefício, ele não é decorrente de contribuição, porque ele é para baixa renda. E pro deficiente. A pessoa que possui deficiência e não consegue se manter sozinha, deficiente físico, mental, intelectual ou sensorial, que não consegue viver uma vida normal diante dos demais, ela também tem direito a esse benefício. Só que ela tem que ter o laudo médico, ela tem que ter a documentação que comprove o que ela tem e ela passa por perícia. Independente de idade. Independente de idade. Mas nesse caso, só a família não pode ter outra renda? Então, porque o que o Estado entende sobre ser baixa renda? Tem até na legislação que diz critério de miserabilidade. O Estado diz que a pessoa é baixa renda, aquela pessoa que sobrevive até um quarto do salário mínimo, que dá R$353. Você tem que dizer para o Estado assim, ó, eu sobrevivo com até R$353, por exemplo. No dia de hoje, isso, né, no dia hoje. No salário mínimo que está vigente hoje. Isso, 1.412, né? E aí, o que acontece? A pessoa, se ela mora numa casa onde o esposo dela trabalha de carteira assinada, o INSS faz o cruzamento de dados. A Pamela é casada, ela não tem renda, mas o esposo dela trabalha de carteira assinada, muito provavelmente o INSS vai negar. Porque você não atingiu o critério de miserabilidade. Então, tem gente numa casa que ninguém contribui. Então, ele pode conseguir. Eu já consegui para uma família de 4 irmãos, todos eram deficientes. Então, os 4 recebem o BPC. É uma família extremamente pobre lá de Poconé, e aí eles passaram por perícia todo mundo. Tá lá o cadastro com o nome da família toda, o pai, a mãe e os 4. Eles sobrevivem de plantação, assim, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, como que sobrevive, sabe? E assim, recebem Bolsa Família, mas passaram por perícia, constataram a deficiência e hoje os 4 recebem um salário mínimo. Cada um recebe um salário mínimo. Mudou. Bolsa Família não entra. Não Mudou entra porque não é deles. renda. Não é renda o Bolsa Família. Então, mudou a vida deles. Para quem recebia R$600, agora eles recebem um pouco mais de 5 mil. Mudou. E eles vão receber o benefício enquanto perdurar a deficiência, provavelmente para a vida inteira, né? Porque eles nasceram assim. Perfeito. Podemos continuar falando sobre os benefícios, Marcela? Sim. Mas vamos dar aquela paradinha e o Ela e Você dessa noite volta já. Voltamos aqui com essa noite cheia de informação e eu acredito, doutora, que nós estamos transmitindo algo que os nossos telespectadores realmente desconhecem, porque muitas coisas que você falou, eu não sabia.
né? Sobre o INSS ser o maior réu do Brasil, sobre algumas particularidades do benefício, né? E hoje, doutora, eu gostaria de saber quais são as principais dúvidas sobre os segurados, né, do INSS. Então, o INSS ele possui diversos benefícios, mas existem alguns que a população tem mais dúvidas, que é o que eu recebo muito. Por exemplo, a pensão por morte é um benefício que gera muitas dúvidas nas pessoas e as que eu mais escuto é se quem recebe a pensão por morte, ela pode casar de novo. A gente escuta muito. Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu tenho essa dúvida. Primeiro vamos entender o que é a pensão por morte. A pensão por morte ele é um benefício previdenciário decorrente daquela pessoa que contribuía para o INSS e ela faleceu. Aí os dependentes daquele segurado recebem essa pensão. Por exemplo, cônjuge, companheiro, o filho não emancipado menor de 21 anos. Também tem a outra classe que os pais também podem receber, enfim. E aí, o que eu escuto? Eu sou pensionista do INSS, eu posso casar de novo? Se você recebe a pensão por morte, você pode casar novamente, não tem problema nenhum. O seu benefício não vai ser afetado por você contrair novo matrimônio. E o que acontece muito hoje? As pessoas não, a maioria das pessoas não tem casado mais no papel, casamento civil. União estável, né? A pessoa vai lá e mora junto, é um casamento. E quem vive em união estável, ela tem direito também a receber pensão por morte, se caso o companheiro dela falecer? Eu, na minha ignorância, acredito que sim. Sim, porque por mais que não exista um papel, né, demonstrando que de fato eles são casados, eles tinham a intenção de constituir famílias, vivem juntos, é um casamento. Só que qual que é a diferença de quem é casado no papel para quem vive em união estável? Você vai ter que comprovar para o INSS que de fato vocês eram um casal. E existem algumas documentações que ajudam nessa comprovação. Por exemplo, certidão de nascimento dos filhos, se caso o casal teve filhos, escritura de compra e venda de imóvel também serve, apólice de seguro, declaração de imposto de renda, conta conjunta, comprovante de residência. O que muitos casais de união estável fazem? Vai lá no cartório e faz uma declaração de união estável. Se você juntar só essa declaração, o INSS não vai aceitar. Ele tem que aceitar, ele aceita, na verdade, outros documentos que são esses. Por exemplo, a pessoa morreu, aquela pessoa contribui para o INSS e antes de falecer ela foi hospitalizada. Tem um prontuário médico, geralmente o prontuário médico vem com o nome do acompanhante. Aquele documento também serve como prova. E rede social, né? Porque quando a gente está com alguém, a gente mostra para quem? Para a internet. E aí tá lá, foto, também serve como prova. Só aquela declaração de união estável não é suficiente, o INSS vai negar mesmo. Dependente em plano de saúde, sim, essas coisas. Tudo isso, conta conjunta, comprovante de residência, foto no Facebook, Instagram, tudo que tiver, você junta. É um pouco mais trabalhoso, porque quando a pessoa é casada no civil, ela só junta a certidão de casamento. Aí quando eu falo, dependendo, eu falei, é melhor, para fins previdenciários, é melhor casar do que juntar. Exato. Porque eu tenho clientes que nós estamos com processos na justiça porque o INSS negou o reconhecimento da união estável. Aí a gente tenta reverter na justiça, é mais trabalhoso. Pô, você perdeu seu ente querido, seu companheiro, e ainda tem que ficar lutando na justiça por causa de um benefício. Então, casa. Tô brincando. Mas assim, junta, né? Se você não pretende casar, vai juntando a documentação para comprovar. É uma forma de você se antecipar, não pensar assim, poxa, já está pensando na pensão, mas é porque a gente não pensa nessas coisas. Exato. Na hora, né? Não na pensa, hora né? não pensa. Na hora é só amor. Né? Eu já estive à frente de uma área de gestão de pessoas num órgão público e uma vez aconteceu de uma servidora, ela vir conversar comigo e ela teve que abrir que ela tinha um relacionamento homoafetivo e ela queria o benefício para a companheira dela. Ela consegue. Se ela tiver a documentação comprovando que elas eram um casal, ela consegue. Só que esses negócios hoje em dia, era muito, como é que eu posso falar? Era muito restrito, né? Sim, né? Como que ela ia abrir assim, né? Para ela abrir para mim já foi um processo. E agora para abrir isso para requerer o benefício, então, né? Nesses casos, o que a senhora falou, reforçando, teria que ter uma conta conjunta. Sim, hoje é muito fácil de você comprovar que você vive com alguém, né? Então, conta conjunta, apólice de seguro, declaração de imposto de renda.
né? Tudo isso, todo mundo hoje que casa, assim, vive junto, vamos comprar uma casinha, escritura de compra e venda de imóvel também serve, porque assim, por mais que a pensão por morte é um benefício para caso o segurado falecer, mas a gente não quer, mas se resguarda, né? Porque às vezes esse casal tem filho, eu tenho cliente que tem filho que está requerendo na justiça. Sabe? E um outro benefício do INSS que gera muita confusão nas pessoas é o auxílio-doença. O auxílio-doença ele é o benefício mais negado do INSS hoje. E aí a pessoa significa o quê? A pessoa trabalha de carteira assinada e aí ela adoece, fica doente. E o auxílio-doença é pago para aquele trabalhador que está incapacitado para o trabalho superior a 15 dias. E aí ele pega lá o atestado dele e dá entrada no auxílio-doença no INSS. Ele está doente, ele tem um laudo dizendo que ele está doente, um atestado. E aí ele passa pela perícia do INSS, o perito, às vezes por diversos fatores, às vezes por atendimento também, muito atendimento, fala que ele não está incapacitado, que ele está capacitado. Fala, não, recusado, você não vai receber o auxílio-doença, pode voltar a trabalhar. E aí ele fica assim, e agora, o que eu faço? O benefício do auxílio-doença pode ser revertido, caso ele seja negado, na justiça. Porque uma coisa é a avaliação do médico perito do INSS, outra coisa é a avaliação do médico perito da justiça. Então, é uma segunda opinião. Eu falo para o cliente que às vezes ele fica tão triste, porque ele fala, gente, mas eu estou doente, como que o médico perito disse para mim que eu não estou? E agora ele está sem renda, porque ele não pode voltar a trabalhar, e ainda está com esse impasse, porque o INSS negou. Vai para a justiça. Porque para a justiça, mas é demorado, mas a justiça tem uma segunda opinião, o não você já tem. Exatamente. Eu falo, vamos para a justiça porque lá vai ter a avaliação de um outro médico e pode ser que a avaliação do outro médico seja totalmente contrário do médico do INSS. Aí ele consegue. Quando sair da justiça, o INSS tem que cumprir. Sim, e o que eu falo? O INSS hoje, se você entrar com um processo hoje na justiça e ele demorar 1 ano e meio para sair e você conseguir o êxito da ação, o INSS paga o valor acumulado do 1 ano e meio. Ele é que a gente chama de retroativo. Então, além de você receber o benefício do auxílio-doença, você ainda vai receber esse valor acumulado, que é como se o INSS indenizasse a pessoa por ela ter ficado esperando por um erro do INSS. Então, demora? Demora, porque é justiça, a gente já sabe. Mas se a pessoa conseguir, ela ainda vai conseguir ganhar um montante acumulado. Que pode fazer diferença para ela, dependendo do caso dela. É muito triste, porque às vezes eu vejo a pessoa assim, ela não tem condições, não tem. E ela chega no INSS, o perito olha para ela e fala, não, você tem capacidade sim, pode voltar a trabalhar. Então, você pode até correr o risco de ganhar a causa na justiça e, infelizmente, tem acontecido pior, né? Sim, já aconteceu. Já a pessoa está esperando e falecer. Né, por saúde. Mas aí, nesse caso, os dependentes recebem? Conseguem receber. Mas é triste, né? Porque né, a intenção não... a intenção não é essa, né? A aposentadoria também. A gente tenta entrar, a gente já entrou com pedido de aposentadoria na justiça, porque o INSS negou, que só saiu depois que a pessoa faleceu. Senhor. Ela ficou esperando o benefício sair e ela faleceu, aí fica para os dependentes. Eu vi um caso, eu lendo esses dias na internet, você acaba caindo em sites, lendo matéria. Eu vi um caso de um senhor que estava pedindo uma reanálise, né, de diferença na aposentadoria, só que ele faleceu. Os filhos receberam. Sim, provavelmente ele pediu a revisão. Revisão, né? Exato. E aí, porque demora tanto... que dependendo da idade da pessoa, às vezes ela não faleceu nem por doença, às vezes porque é por idade mesmo, né? Já é idoso, aí faleceu. Sim. Então esses são os principais, os benefícios que geram dúvida nas pessoas. Pensão por morte Tem um aqui que eu quero perguntar para você. Minha mãe, quando ela era viva, ela teve o benefício, agora eu não sei certinho qual que era o benefício do INSS, e ela era do lar. Ainda existe esse benefício para aquelas pessoas, principalmente mulheres que vivem, fala assim, trabalham do lar como se não trabalhasse, né? Mas é um trabalho, lógico que até mais pior. pesado, né? Muito trabalho aí, porque, além de tudo, existem as mulheres que trabalham fora e quando chega em casa ainda lava, passa, cuida de filho, cozinha, né? Ainda serve o prato do marido. Ainda serve o prato o dia inteiro, exatamente, Campelo. Existe sim um benefício hoje, porque assim, existe a profissão do lar. A do lar, ela aposenta?
ela aposenta se ela contribuir com 5% do salário mínimo. Ela vai receber a aposentadoria. E, provavelmente, o benefício da sua mãe era o LOAS. O LOAS é o benefício para aquela pessoa que não contribui e que é baixa renda. E ela recebia um salário mínimo, provavelmente seria esse. Hoje, a empregada não, a do lar, a pessoa que vive em função do seu lar, quiser ter um valor de benefício do INSS, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo. É o mínimo. Se ela quiser contribuir com mais, ela pode. O que ela tem que fazer? É a guia, é aquela guia da Previdência que você paga mês a mês. Você pode gerar pela internet mesmo. Você coloca lá a competência do mês e do ano, que o INSS gera as guias, e você vai pagando mês a mês. 5% em cima do salário mínimo. 10% dá 140, R$70. É exatamente isso, é por aí. Aí, se a do lar atingir 62 anos e tiver no mínimo 15 anos, ela aposenta por idade. Ela pode ter essa opção. A pessoa que não contribui, se ela tiver 65 anos ou mais e comprovar a baixa renda, ela recebe o LOAS ou se ela for deficiente. E a diarista? Vamos lá, que você falou de empregada, eu lembrei da diarista. A diarista, ela entra no quadro de profissional liberal. Ela tem que contribuir. Porque a diarista, ela é diferente de empregada doméstica, né? Tem a diferença lá na CLT. Ela pode contribuir para o INSS. Pode ser 5%, pode ser 11%, que são as alíquotas que o INSS disponibiliza. 5%, 11%, 20% em cima do salário mínimo. A diarista, ela é profissional liberal como o motoboy do iFood, o Uber, que acho que vai taxar ainda o Uber, né? Mas profissionais liberais é aqueles que eles mesmos geram a renda deles, eles podem contribuir para o INSS. Aí vai de acordo com a realidade financeira dela. Independe de quanto que ela cobra diária. Sim, vamos falar assim em português bem claro. Isso, depende. Se ela chega lá e ela quer contribuir com 11%, que nem você falou, vai dar R$150, R$160, por aí. ou 20%, uns R$280 no salário mínimo de hoje, né? Ela contribui por conta. Isso, ela contribui por conta. Por exemplo, a renda dela, depende da renda dela. Por exemplo, como o INSS tem Receita Federal, se você é diarista e você comprova a declaração de imposto de renda, você tem que contribuir de acordo com a renda que você gera, porque pode gerar problema para a Receita depois, porque você está contribuindo num valor muito pequeno e sua renda é exorbitante. Se a Receita Federal prestar atenção em você, ele vai querer saber por que você contribui tão baixo, sendo que você tem uma renda tão alta. Que hoje é tudo interligado, né? Sim. Cartão de crédito, conta corrente. Tudo interligado. Sabe tudo. Tudo. Sabe tudo da nossa vida. Porque você perguntou, Campelo, então a renda dela não significa nada. Depende. De quanto que é essa renda. Tem que ver, porque se a Receita Federal prestar atenção nessa diarista, por que você contribui tão pouco, sendo que a sua renda aqui é exorbitante, entendeu? E a empregada doméstica? A empregada doméstica, ela, assim, se ela for registrada, ela entra como no quadro de empregado obrigatório. Por exemplo, a empregada doméstica tem a carteira assinada, o empregador tem que recolher de acordo com a remuneração dela. Aí o recolhimento é de acordo com a contribuição, como se fosse um empregado normal, CLT. Hoje em dia são quantos por cento? 11? Não, depende da contribuição, depende da remuneração da pessoa. Que receba um salário mínimo. Então, se a pessoa recebe um salário mínimo, geralmente um empregador desconta 11%. Aí fica em torno disso, 100 e alguma coisa, 11% do salário mínimo, geralmente. Muita informação, né? Mas nós vamos dar aquela paradinha, só o tempinho da água. Voltamos já já. Voltamos com mais um bloco aqui com a Marcela Ramalho, tirando todas as nossas dúvidas sobre o INSS. Doutora, quando o Campelo perguntou da contribuição do lar, a senhora comentou que a mãe dele poderia receber o BPC para idoso. Sim. Como funciona esse BPC? O BPC é o seguinte,
é um benefício assistencial, ele não é uma aposentadoria, porque as pessoas confundem. O que eu escuto muito? Ah, mas eu conheço um vizinho, um parente, que ele nunca contribuiu e ele é aposentado. Ele não é aposentado, ele recebe o BPC, porque a aposentadoria, ela é proveniente de contribuições. Para você aposentar, você tem que contribuir. O BPC, ele é um benefício assistencial pago pelo governo. Então, ele não é uma aposentadoria. E ele é pago para duas hipóteses, o idoso e o deficiente. Ah, eu sou idoso, eu tenho 65 anos, eu quero entrar com o BPC. Primeira coisa, você tem que ser baixa renda. Vai no CRAS e faz um cadastro único declarando a sua renda. Ah, eu sobrevivo com até 1/4 do salário mínimo. Aí o assistente social do CRAS vai fazer a declaração lá, o cadastro único. Você pega o cadastro único, o seu documento pessoal e junta no INSS. Aí se passar, porque o INSS assim, não é só juntar o cadastro único, ele vai puxar os dados. Ele faz o cruzamento de dados, se a pessoa tem empresa no nome, se ela tem bens no nome dela, também não entra como baixa renda. E aí, se não tiver nada no nome, a pessoa não tem carteira assinada, ela recebe um salário mínimo por mês, o idoso. A diferença do deficiente é que, além dele comprovar a baixa renda, ele tem que comprovar a deficiência. E o deficiente passa por perícia, ele vai passar por perícia, o perito que vai avaliar se realmente ele é incapaz para receber o BPC. Perfeito. Doutora, mas estamos cheios de dúvidas, né? Mas eu gostaria de saber como que o segurado, ele pode se prevenir de uma decisão equivocada? Do INSS, né? Exatamente. Eu falo que o ponto principal é a busca pela informação. Custa muito caro a ausência de informação quando se trata do INSS, que é um órgão tão caótico. Então, eu sugiro o seguinte, você que contribui para o INSS, você pode pôr em prática alguns hábitos para você não ser prejudicado. Por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer, eu trabalho de carteira assinada. Faz uma senha do Gov, o gov.br, você faz uma senha que essa senha é a mesma senha do INSS. E pelo menos umas 2 vezes por ano, você dá uma olhadinha lá dentro do seu portal do INSS, um documento que chama CNIS, que é o seu extrato previdenciário. Esse documento consta todas as informações da vida laboral da pessoa. Os lugares onde ela trabalhou, por quanto tempo, o recolhimento. Se você trabalha de carteira assinada, por lá você consegue ver se seu chefe está recolhendo de forma correta. E aí, outro ponto, não jogue a sua carteira de trabalho física fora. Esse documento ele é importantíssimo, ele pode salvar a sua aposentadoria. É porque assim, claro, digitalizou tudo. Tem lá a carteira digital, mas a carteira de trabalho física, às vezes, dependendo do vínculo que a pessoa possui, não tem no INSS. Aí ela consegue comprovar pela carteira de trabalho física. Outro ponto também, não acreditar em tudo que a gente vê pela internet. A gente entra no TikTok, por exemplo, tem inúmeras informações sobre o INSS. E assim, desconfia de vídeos muito tendenciosos. Eu falo que duvidar também é se informar. Se você vê um vídeo do INSS muito tendencioso, você fala, mas peraí, eu tenho amigos nas redes sociais que às vezes acham esses vídeos tendenciosos e manda pra mim, tá certo isso? Aí eu explico, tá, não tá. Então assim, duvida. Se der vídeo muito tendencioso, pode ser que aquele vídeo pode estar equivocado. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê pela internet, né? Sim. E se mesmo assim você não conseguir, busca um profissional especializado na área de direito previdenciário. Porque o direito previdenciário, ele é uma legislação extensa. Então, você tem que buscar um especialista. Também não dá para buscar é igual médico. Quando você está com problema no coração, você vai num cardiologista. É a mesma coisa. Se você está com problema com o INSS, procura um previdenciarista. Que vai dar melhor dependendo do caso. Marcelo, esses tempos eu estava vendo o Mion, ele tem um filho autista, né? Ele estava falando sobre o filho dele e ele falou alguma coisa do INSS, mas na hora eu nem prestei atenção. Existe alguma coisa do INSS para quem tem espectro autista? Sim. A pessoa que é diagnosticada com espectro autista, ela pode receber o BPC LOAS para deficiente. Só que ela tem que ter os requisitos. Ela tem que ser baixa renda, ela não consegue se manter sozinha, ela não consegue se sustentar sozinha e laudo médico. Se, por exemplo, eu tenho muitas mães com os meus clientes, né, com filhos autistas, e aí muitas mães, elas deixam de trabalhar para cuidar do filho autista. Eu tenho uma conhecida que ela tem os 2 filhos e os 2 são autistas. Sim, eles sobrevivem de Bolsa Família quando assim, porque ela não consegue ir para o mercado de trabalho, porque dependendo do grau do autismo,
ela não consegue, ela tem que cuidar do filho. E aí ela entra com o BPC. Se ela não consegue se manter sozinha, comprovar a baixa renda através do cadastro único e laudo médico, ela consegue receber o PPC, que é um salário mínimo por mês. Nesse caso, essa mãe que tem os 2 filhos, seria um para cada filho? E um benefício para cada um. Aí, no caso, os 2 recebem, né? Cada um recebe um salário mínimo. Isso deve ajudar bastante a pessoa, né? E assim, muito, assim, o que eu vejo, a mãe não consegue fazer nada. Ela não consegue, porque ela tem que levar em fisioterapia, em terapeuta, psicólogo, é todo um trabalho. Como que ela trabalha? E às vezes a mãe solteira. Eu, na verdade, as últimas clientes que eu tive que têm filhos autistas, todas são solteiras. Aí como que ela faz? Ela tem que cuidar do filho dela. Aí o benefício de um salário mínimo ajuda, porque não é só para ajudar na renda, nos custos da casa, mas para o tratamento da criança. Exato. Né? E aí ela entra e ela consegue o benefício para quem é diagnosticado. Doutora, o rol de doenças, ele deu uma mudada do que está exatamente lá na lei, né? Como o autismo, tem alguma outra doença assim que a... O que tem entrado também é o burnout. Também entra gera afastamento pelo INSS. Porque o que as pessoas têm que entender? O que a gente vê muito na internet? A pessoa que tem problema na coluna aposenta. Em tese, sim. Só que qual que é o critério que o INSS usa? Às vezes eu tenho uma patologia que não me impede de trabalhar. Então eu não vou receber. Porque o INSS, ele leva em consideração o quê? Não é a patologia da pessoa, mas se aquela patologia impede a pessoa, por exemplo, de exercer a função dela. Se essas coisas estiverem correlacionadas, aí ela recebe. Só a patologia não serve. Claro, tem um rol lá, taxativo, de todas as doenças, estão incluindo principalmente doenças mentais, né? Devido ao Covid, aumentou muito a questão de depressão, ansiedade. Então, muitas pessoas requereram benefícios do INSS. Só que só a patologia não serve. Você tem que ter a patologia e aquela patologia está me impedindo de trabalhar, está me impedindo de viver normalmente. Se estiver, a INSS concede. Porque às vezes a pessoa tem um problema na mão, né? Às vezes... LER, por exemplo. LER. E aí, ela não está incapacitada para exercer a função que ela exerce atualmente, mas se ela for readaptada, ela consegue. O INSS nega. Porque ela não consegue a função que ela está agora, mas uma outra função ela consegue. Então, você vai ouvir, vocês vão escutar. Eu tenho um problema na coluna, hérnia de disco, eu vou aposentar. Não necessariamente. Tudo depende, né? Tudo depende. Eu já ia fazer esse comentário. Eu não conheço casos, mas eu soube de casos que o INSS encaminha para readaptação. Tipo assim, a pessoa teve problema na mão direita, vai se readaptar com a esquerda. Faz. O INSS faz isso. E sinceramente, eu achei um absurdo isso. Eu achei um absurdo, porque é a mesma coisa. Você, não, por exemplo, não tem a mesma força na mão esquerda que você tem na direita. Pede para um cirurgião, vai. Pede para um cirurgião. Vai operar agora você vai fazer a cirurgia. Se você é destro, destro. Porque assim, geralmente, o que acontece? Eles concedem o auxílio-doença para essa pessoa que tem LER, e aí ela vai se cuidando, ela vai se tratando. E aí, em vez do INSS continuar pagando o benefício para você, ele fala assim, não, vai para uma readaptação, para você poder voltar a trabalhar. Porque para o INSS ele precisa recolher. Não é interessante para o INSS ficar pagando auxílio-doença para você. Exatamente. Mas dá vontade de falar para quem deu a decisão, agora você vai operar com o médico, né, que foi readaptado com a mão esquerda. Você vai querer? Né? Você vai procurar outro médico. O cara ficou a vida inteira operando com uma mão, aí agora ele está readaptado sendo canhoto, eu não quero. Né? É exatamente isso. Vamos dar aquela paradinha e o Ela e Você dessa noite volta já. Voltamos aqui com essa noite cheia de informação. Marcelo, olha só. Eu, daqui 2 anos, eu me aposento. Sou jovem que ainda, bom. Pode falar. Já, Campelo. Mas eu falo pro Campelo que ele é um caso a ser estudado.
Campelo é um caso. Olha só. Pois é. Não, e assim... Que idade para aposentar. Idade para aposentar, tempo de contribuição para aposentar, mas acho que não vou me aposentar, né? É porque começou a trabalhar muito novo também, né? Foi também. Mas assim, para quem está pensando em se aposentar agora, quais são as dicas que você pode trazer para nós aqui? Então, o principal ponto é o seguinte. Tivemos a reforma da Previdência em 2019. Em 2019, surgiu 5 novas regras de aposentadoria. Então, eu já estou querendo me aposentar, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer um planejamento de aposentadoria, porque a gente planeja tanta coisa na nossa vida. A gente planeja mudar de emprego, casar, viagem, ter filho. Não vou planejar. Fazer um almoço de domingo. Planeja trocar de carro. Não, vou trocar de carro. Aí você faz planejamento lá. Falou as metas, né? Vou trocar de carro. Economizar tanto esse mês, economizar tanto esse mês, Então, você tem também que fazer um planejamento de aposentadoria, porque se você passa a maior parte da sua vida em decorrência do seu trabalho, por que não se planejar para aposentar? Por quê? Essas 5 novas regras de aposentadoria surgiu 5 cenários diferentes, dependendo da situação da pessoa. E aí, se ela não souber qual é a mais vantajosa, ela pode se aposentar errado. Ela pode escolher uma regra que não seja vantajosa para ela. E aí o planejamento vai mostrar para o segurado, você tem 5 regras e cada regra apresenta um cenário. Tem regras que a pessoa aposenta mais cedo, mas recebe menos. E tem uma outra regra que se ela trabalhar por um período um pouco superior, ela recebe mais. Então vai de acordo com a realidade financeira da pessoa, porque às vezes ela não quer aposentar cumprindo uma regra mais próxima, porque ela vai receber muito pouco. Então, ela se sujeita a trabalhar um tempo mais. Só que o segurado, quando ele entra no INSS, o INSS não fala essas informações para ele, só mostra a regra mais próxima. E se a pessoa não sabe das outras regras, ela vai lá, na mais próxima, pede, e aí quando ela descobre, por isso que tem muita gente que pede revisão. Sim. Porque, eu estou recebendo um salário mínimo, sendo que eu recebia mais de 4 salários mínimos. E por quê? Provavelmente ela cumpriu a regra menos benéfica. E o planejamento vai mostrar isso para ela, o segurado, escolher, eu quero essa regra é vantajosa para mim. E as condições dessa regra, é isso que você tem que fazer. Tem pessoas que aposentam mais cedo e nem sabem, porque exercem atividade especial, aquelas atividades insalubres, está exposta a agentes nocivos, e aí ela vai trabalhando, às vezes ela poderia até já estar aposentada. Mas como ela não sabe que a profissão dela permite que ela aposente mais cedo, ela vai. Então faz um planejamento. Por exemplo, eu acho que porque tem muita gente assim, eu acho que eu aposento daqui 5 anos. Larga a mão do achismo, né? Larga a mão do achismo. INSS você tem que ser tete a tete. Eu sei tanto quanto você, INSS. Porque assim, faz um planejamento para você ter certeza se realmente é 5 anos, se realmente é vantajoso você trabalhar por mais 5 anos. Às vezes a pessoa já até aposentou e ainda acha que vai aposentar daqui 5 anos. Eu tenho, por exemplo, carteira de trabalho física. Tem algum vínculo lá que às vezes o INSS não considerou, o INSS não vai te avisar, tá faltando vínculo aqui. Não vai. Então você vai organizar toda a sua documentação. As 5 regras, geralmente é um profissional, um advogado que faz o planejamento. Porque tem cálculo, cada regra tem um cálculo. Porque é um valor de aposentadoria diferente para cada regra. Sim. E aí, quando ele tiver o planejamento, ele vai se programar. Eu vou trabalhar por tanto tempo e vou receber X valor, porque eu quero essa regra aqui. Aí, quando ele atingir a data, ele vai lá, entra e pronto. O INSS não vai conceder realmente aquilo que é mais benéfico para o segurado. Olha uma coisa que aconteceu comigo. Em determinada fase da minha vida, hoje eu sou servidor público, mas já trabalhei na rede privada. Aí eu precisei de um documento do INSS para comprovar a minha contribuição na rede privada para eu trazer para a rede pública, e fui lá e peguei um documento. Eu não lembro o nome desse documento, mas o INSS só imprimia um. Coloquei no meu processo e dentro do meu órgão para apresentar aqui no TCE, tem que ser o documento original. Então, dentro do meu processo, tinha o documento original do INSS. Não pegou fogo no arquivo e queimou tudo. Você acredita, Campelo, que isso, a história de pegar fogo é tão comum, que eu escuto muito. Pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo. E eu falo, gente, é documentação que pega fogo. Assim, de segurado, de chegar assim, eu não tenho mais esse documento, porque pegou fogo no órgão, pegou fogo na empresa. Eu falo, gente, mas pegou fogo mesmo, é verdade? Pegou fogo, queimou tudo. Mas você não tinha uma cópia? Não existe, não pode cópia. Tem que ser original. O original. Aí aqui o nosso órgão teve que entrar na justiça para o INSS. E o INSS abriu uma possibilidade para emitir uma outra via, porque na lei
eles não podiam emitir. E aí abriu essa possibilidade de emitir uma outra via. Graças a Deus até emitiu porque essa via, né? o segurado ele não pode ser prejudicado. Principalmente quando, em tese, né? Na lei diz que não pode, né? Mas porque ele não pode ser prejudicado quando é fins de aposentadoria. Se é aquela única via, o documento original não está disponível, é o INSS que tem que providenciar a forma, não é o segurado. Só que na lei deles estava proibido, eu não podia chegar aqui no postinho e pedir, eles não podiam emitir, estava proibido. Então eles tiveram que reestruturar a lei para que pudessem as pessoas emitir. E outra coisa que você fala assim das particularidades, né? Eu fico de olho lá nas regras, duas palavrinhas, integralidade e paridade. Eu fico de olho. Essas duas palavrinhas. Você sabe o que é isso? Né? Essas duas palavrinhas assim, eu quero isso aqui. Eu quero. Integralidade, me aposentar com o salário que eu tenho hoje, né? E paridade, todos os benefícios que são concedidos para quem está na ativa. Para quem for se aposentar. Para levar para quem está aposentado. Mas tem os requisitos. Valeu para os nossos telespectadores que não sabem. O servidor já adora essas duas palavras. Eu fico olhando tudo. Mas o Campelo, ele tem um privilégio, né, Campelo? Tá ligado sempre nessa. Com certeza, né? Já estudei direito previdenciário há muitos anos atrás. Então já tá familiarizado já. Perfeito. Marcela, eu ficaria aqui por mais, eu acho que 2, 3 programas conversando. Eu também. Porque, assim, eu gosto de pessoas que explicam bem e que têm segurança no que fala. E você nos transmitiu isso, pelo menos para mim. Eu agradeço você por ter estado conosco aqui, né, nessa noite. Eu adorei esse programa. E quero convidá-la porque eu ainda fiquei com um monte de dúvidas e você, Campelo, eu também. Não conversei metade das coisas que eu queria conversar com ela. Ixi, ainda tenho, por exemplo, uma dúvida que eu ainda tenho, quanto se configura lá na questão da empregada, né? Empregada e diarista, porque tem gente que contrata uma diarista para ir uma vez por semana, por exemplo, empregada 3 vezes por semana. Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu acredito que muitos dos nossos telespectadores também têm, né? E vamos falar sobre prazo, né? Tempo de contribuição, quando você... Nossa, é verdade, né? Tem as regras mínimas das aposentadorias que a gente nem falou. As mínimas, né? Infelizmente, hoje a gente não tem tempo, mas... Porém, eu quero convidá-la para você retornar ao nosso programa e tirar essas dúvidas que são minhas. Eu acredito que são do Campelo, são né? Também, e também, com certeza, do nosso telespectador. Foi um prazer participar. Pode me chamar mais vezes que eu venho sim informar sobre o INSS. Apesar de o INSS ser é meu melhor amigo, mas às vezes eu tenho raiva dele, porque ele prejudica. Eu tenho uma familiaridade de falar sobre a Previdência. Faço esse trabalho nas redes sociais. E vai ser um prazer, quiser me chamar. É verdade, eu esqueci de falar um monte de coisa também sobre as regras da aposentadoria. Tem regra, o nome, né? Cada regra tem um nome. E também tempo mínimo de aposentar, tem muita coisa. Previdência é um mar de possibilidades e de leis. E assim, dentro do que você falou, foi de grande valia e você tem uma forma de falar, uma forma de se comunicar, assim, que chega, com certeza chegou até nós, vai chegar no nosso telespectador de uma forma bem didática, né? Sabe? É muito importante eu ouvir esse feedback, assim, porque eu comecei há um tempo já e eu gosto, só que às vezes é assim, a gente que é comunicador, a gente tem, será que a pessoa que está me ouvindo tá conseguindo mesmo entender? E eu ouvir isso para mim é muito bom, significa que, né, tá dando certo. Muitas vezes você junta 2 advogados, a gente fala, pode ter certeza, vai juridiquês ali. Não. Mesma coisa quando se junta corredor, né, vai só falar de corrida, tênis, coisa parecida. Eu falo que o tema do INSS é um tema que dá para você sentar na mesa com a família e conversar. Sabe, fulano aposentou, olha que bom, mas sabia que ele tem que fazer isso. E assim, o meu público fim são pessoas, não é que são pessoas leigas, mas não são advogados, não são contribuinte para o INSS, aquele trabalhador rural. Eu tenho muito cliente que é da roça. Eu vou ficar falando juridiquês? Não é para pessoas que têm um intelecto avançado que eu quero, que me escutem. Eu quero você demonstra que está preocupado com o segurado. E muitas vezes a pessoa fica preocupada em demonstrar que ela tem o conhecimento e não é por aí. O meu principal ponto é entenda sobre o INSS para que você não precise de mim. Não que seja ruim. Eu quero resolver o problema do segurado quando não tiver mais jeito. Não tem mais jeito. Aí ele me contrata.
Tem gente que me contrata por coisa assim, ó, eu falo, meu Deus, aí ele tem que gastar com advogado. Entendeu? Mas foi muito bom para mim, eu gostei muito do programa. Muito bom saber desse feedback, significa que tá dando certo, né? E que eu vou continuar. Gente, e entrem lá nas redes, né, da Marcela, que você vai conseguir entender o que a gente está falando, do trabalho que ela faz lá, principalmente no Instagram, né? Isso, o meu Instagram, eu tenho o Instagram do escritório, mas eu uso muito o meu pessoal, né? Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, tem o Instagram do escritório, que é mais profissional, e o meu é um mesclado de tudo, eu posto tudo, desde vida pessoal, a NSS. O meu @ é marcela.ramalho1, e lá vira e mexe eu tô postando conteúdo sobre o INSS, sobre outras coisas também, às vezes, aconteceu um tema polêmico assim, aí eu posto, mas o meu foco principal é a Previdência Social. Maravilha. Campelo, também ficou com dúvidas? Com certeza, tem várias dúvidas aqui e a gente vai trazer a Marcela novamente aqui, né? Com certeza. Mais uma vez, Marcela, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu quero agradecer a você, telespectador, por ter estado conosco até este momento. E já pega sua câmera de celular, aponte para o QR Code que está aí. Tenho certeza que você gostou da entrevista de hoje. Vá lá no nosso canal no YouTube, você vai poder assistir essa entrevista e tirar todas as suas dúvidas. E além disso, lá tem muito conteúdo esperando por você. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Boa noite e até amanhã.